Oi galera, eu sou a professora Magda do canal Física Muito Fácil e hoje eu quero conversar com vocês sobre energia mecânica, a energia que envolve movimento. E nada melhor para aplicar esse conteúdo do que usinas hidrelétricas. Então nós estamos aqui na usina hidrelétrica do Lajeado para vocês entenderem tudo sobre energia mecânica. Bora entender tudo? Bora acertar todas as questões de vestibulares e Enem? Então bora para a aula, bora! Pessoal, então se o intuito da nossa aula é entender a transformação de energia, nada melhor do que antes disso entender o que é uma energia mecânica. E o que é energia? Energia é uma grandeza escalar, então não tem vetor, não tem direção, não tem sentido, que promove alteração nos corpos. E quando eu falo em energia mecânica, eu dou alusão ao movimento. Então é a energia que o corpo contém quando ele está em movimento ou quando ele tem potencial para entrar em movimento. Vamos ver um pouquinho da teoria aqui? Então a energia mecânica, ela é dividida em dois tipos. A energia cinética, que é quando eu tenho um movimento efetivo, então a energia cinética, e a energia potencial. Olha o nome, potencial. O que quer dizer isso? Energia potencial, o corpo não está em movimento, mas ela dá ao corpo um potencial para entrar em movimento. Então repare que tanto a energia cinética quanto a potencial dão alusão ao movimento. É uma energia que está associada ao movimento. Então, se a energia cinética é associada ao movimento, a energia cinética nós calculamos como massa do corpo vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética. Lembrando que no sistema internacional, essa massa vai aparecer em quilogramas, a velocidade em metros por segundo e a energia no sistema internacional em joules. Agora, quando eu falo em potencial, eu posso ter a energia potencial gravitacional e eu posso ter a potencial elástica. Quando eu falo em energia potencial gravitacional, você lembra do que? De gravidade. Esse pincel tem potencial para entrar em movimento? Tem, basta eu soltar ele. Ele está em um campo gravitacional, ele está próximo à Terra e ele está a uma determinada distância do solo, ou seja, ele tem altura. Então no momento em que eu soltar ele, ele vai entrar em movimento. É um potencial para que o corpo entre em movimento. Então nós chamamos de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, para ela existir, então, tem que ter um corpo, portanto tem que ter massa, tem que ter um campo gravitacional que vai colocar esse corpo em movimento acelerado e tem que estar a uma determinada altura da superfície. Beleza? Também tudo no sistema internacional, então a massa em quilogramas, a gravidade é uma aceleração, então em metros por segundo ao quadrado, e a altura é distância, a altura então em metros, o que vai nos dar a energia em joules. Toda a energia é medida no sistema internacional em joules. Só que olha só, além da potencial gravitacional, a gente tem a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, qual a diferença entre um corpo elástico e um corpo plástico? Um corpo elástico é que se eu puxar ele tende a retornar para a posição
posição de origem. Se eu pegar então uma liguinha de cabelo e puxar ela, ela volta para a posição de origem se eu soltar, porque ela é um corpo elástico. Agora, se eu pegar uma sacolinha do supermercado e puxar e esticar, o que vai acontecer? Ela vai ficar na posição que eu deixei, porque ela é um corpo plástico que não tende a retornar para a posição de origem. Então vamos imaginar o seguinte: vocês sabem aquele estilingue, baladeira pro pessoal raiz? Então, peguei o estilingue, puxei com a pedrinha. Quando eu soltar, o que vai acontecer com a pedrinha? A tendência é do elástico voltar para a posição original. E quando ele volta para a posição original, ele tem o quê? Um potencial para colocar a pedrinha em movimento. Então, aqui eu tenho uma deformação de um corpo elástico que vai promover a pedrinha um movimento. Por isso eu tenho a energia potencial elástica. Então a energia potencial elástica é L de elástica, é kx ao quadrado sobre 2, onde o K é a constante elástica do corpo. Constante elástica nos evidencia o grau de dificuldade, a força que eu tenho que aplicar nela para deformar X metros. Então, se eu falo para vocês que a constante elástica é 100 newtons por metro, quer dizer que eu preciso aplicar naquele corpo uma força de 100 newtons para deformar 1 metro. Então, olha só, o K é a constante elástica e faz relação da força pela deformação, então newtons por metro na unidade do sistema internacional. O X é a deformação em metros e aqui eu tenho a energia elástica, se a energia é medida em quê? Em joules. Galera, então se no exercício eu pedir para vocês qual a energia mecânica contida em um corpo, vocês têm que analisar. A energia mecânica vai ser a somatória da energia cinética mais a energia potencial. E aí nós vamos ter que analisar. Esse corpo tem velocidade? Tem. Ele tem altura? Tem. Tem deformação de um corpo elástico? Também tem. Então ele vai ter as três energias. Nós vamos ter que calcular as três. Ah, não, esse corpo só tem velocidade. Então ele só tem energia cinética. Então a gente vai fazer essa análise. Entendam então a divisão e quando vai existir cada tipo de energia. Beleza? Mas olha só. Existem duas situações. Se eu soltar esse corpo aqui, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele tem altura, Quando eu soltar ele, a altura, olha em câmera lenta, a altura vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. Aqui eu estou tendo uma transformação de energia. Transformação de energia potencial, a altura está se transformando em velocidade, energia cinética. E essa transformação, ela pode ser total, então toda a energia potencial gravitacional vai ser transformada em cinética totalmente, nada de perdas, ou ela pode ser parcial. Quando a transformação é total, a gente chama um sistema de conservativo. A energia mecânica do sistema, a soma de todas as energias mecânicas, cinética e potencial, se conservam. Agora, um sistema dissipativo, essa energia mecânica vai ser transformada em outro tipo de energia. Que outro tipo, Magda? Galera, a energia não some do nada. Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Imagina o seguinte, você está lá na montanha-russa, lá em cima, tem qual energia? Energia potencial gravitacional. Começa a descer e a altura vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. Só que na descida, vamos imaginar no dia a dia, tem barulho? Tem. Então, parte dessa energia foi transformada em som, onda, que é energia. Aquece o trilho da montanha-russa? Sim, então foi transformado em calor.
Sai faísquinha? Sai, então foi transformado em luz, faísca, luz, que é uma onda, é energia. Então, no dia a dia, nós trabalhamos com um sistema dissipativo. Para efeitos de cálculo, a gente vai hoje aprender o sistema conservativo. Então, adiantando aqui, eu quero mostrar para vocês, no nosso segundo tópico da aula de hoje, a diferença entre sistema conservativo e o sistema dissipativo. No sistema conservativo, gente, em todo sistema a energia total se conserva. Aqui, quando eu falo em sistema conservativo, a energia mecânica está se conservando. Então, olha só, no sistema conservativo, vamos imaginar que aqui eu tenho uma bolinha, certo? E ela está a uma determinada altura do solo. Isso aqui é o quê? Talento, isso é talento, fala sério, hein? A altura de 5 metros do solo. Ok. E aí ela foi solta, começou a cair e chegou aqui na posição final com uma velocidade de 10 metros por segundo. Pergunto a vocês, olha só, esse sistema aqui é um sistema conservativo ou um sistema dissipativo? Gente, no ponto A aqui, qual tipo de energia eu tenho? A bolinha está em repouso, ela está em repouso. Então a velocidade é quanto? 0. Não tem velocidade, mas ela tem altura, ela tem altura. Se tem altura, então no ponto A eu tenho a energia potencial gravitacional, que nós calculamos como mgh. Vamos considerar então aqui a massa desse corpo de 2 kg e a gravidade dele 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade local na qual ele está submetida. Por isso ele vai cair. Potencial gravitacional. 2 vezes a gravidade, que é 10. Tudo se encontra no sistema internacional, quilogramas, metros, segundos. Não precisamos nos preocupar com transformação de unidade nessa situação. E aqui então ficou 5 vezes 2, 10 vezes 10, 100. Energia é medida em quê? Joules. No ponto A, então, ele tem o quê? 100 joules de energia, toda na forma de energia potencial. Agora vamos analisar aqui no ponto B. No ponto B, que tipo de energia o corpo tem? Ele já não tem altura, agora ele tem o quê? Velocidade. Se ele tem apenas velocidade, no ponto B, ele tem então energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho a massa do corpo? Tenho, que vale quanto? Vale quanto? 2 kg. Tenho a velocidade que ele chegou aqui? Tenho, ele chegou com a velocidade de 10 ao quadrado sobre 2. Olha o 2 em cima, 2 embaixo. Então, a energia cinética no ponto B vale quanto? 100 joules. Quanto que ele tinha no ponto A? 100 joules. Quanto que ele tem no ponto B? 100 joules. Olha, professor, é a mesma quantidade de energia. Quer dizer que toda a energia potencial foi transformada integralmente em energia cinética. Portanto, a energia mecânica do sistema aqui é 100, aqui é 100, ela se conservou. Então, aqui eu tenho um sistema conservativo. Caso fosse um sistema dissipativo, a velocidade que ele iria chegar aqui seria uma velocidade inferior a 10. Então, ele teria uma energia inferior a 100 e no decorrer do percurso, essa energia mecânica foi transformada em outro tipo de energia que não seja mecânica. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender? Então, como ocorre essa transformação de energia mecânica numa usina hidrelétrica? Então, olha só, a usina hidrelétrica ela é composta de uma água represada que fica na parte superior. Olha só, essa massa de ar aqui tem o quê? Essa massa de ar tem altura
por ela tem altura, então ela tem energia potencial gravitacional. Quando a água começa a descer, a altura da massa de água vai diminuindo, a altura diminuindo, a energia potencial diminuindo, e o que vai acontecendo com a velocidade da massa de água? Vai aumentando, ou seja, eu tenho a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Quando essa água chegar aqui e entrar em contato com a turbina, ela vai girar a turbina, porque ela tem velocidade, e esse giro da turbina vai fazer a movimentação de um grande ímã dentro de um gerador, que vai gerar energia elétrica. Então aqui eu tenho a transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética e da energia cinética em energia elétrica, beleza? Então, pessoal, a gente tem dois grandes rios no Tocantins, o rio Araguaia e o rio Tocantins. O porquê que foi feita a escolha de represar o rio Tocantins e não o Araguaia? Exatamente porque o rio Tocantins é um rio de planalto, então ele tem mais altura, a massa de água vai ter uma altura considerável e eu vou conseguir transformar essa energia potencial gravitacional em energia cinética de forma mais efetiva. Tanto é que a usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães é considerada uma das maiores do país em potencial e em controle por conta do quê? Da efetividade do rio Tocantins. Então vamos lá, vamos ver como é que essa teoria é cobrada nas questões de vestibulares do Enem? Vamos lá, separei dois exercíciozinhos fera para vocês aqui. O primeiro diz o seguinte: um avião viajando a 200 metros por segundo, ele tem velocidade, Se ele tem velocidade, ele tem qual energia? Energia cinética, a uma altura de 3.000 metros. Peraí, ele tem velocidade e tem altura, então ele tem energia potencial gravitacional, cuja energia mecânica total, ou seja, a soma das energias cinéticas e potenciais, é de 70 milhões de joules. Considere a energia potencial gravitacional no solo igual a zero. A massa desse avião é de... Vamos anotar? Anota tudo. Vamos anotar todos os dados antes de começar a resolver a questão. Então, olha só. Eu tenho a velocidade, que é de 200 metros por segundo. Eu tenho a altura, que é de 3.000 metros. Eu tenho a energia mecânica total, que é de quanto? 70 milhões de joules. E considere, então, a superfície, o solo, como sendo energia potencial zero. Então, a nossa referência é o solo. Ele quer saber o quê? Qual é a massa do avião? Galera, olha só. Eu tenho que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Qual o valor da energia mecânica que eu tenho? 70 milhões de joules. Tá tudo no sistema internacional? Preciso transformar algum dado? Aqui tá em metros, aqui em metros. Segundo o sistema internacional, joules, sistema internacional, a gente não precisa transformar nada. Então a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2 mais a energia potencial, que nesse caso é potencial gravitacional, referente à altura do avião, mgh. A massa é o que a gente quer descobrir, então ficou assim, ó, 70 milhões, isso é igual a massa vezes a velocidade, que é 200 ao quadrado, dividido por 2, mais massa, que a gente não tem, a gravidade local, que é 10. O exercício vai dar para vocês. E a altura é de quanto? De 3.000 metros.
metros no sistema internacional. Tudo lindo, tudo ok. Galera, 200 ao quadrado vai dar quanto? 40 mil, não é isso? 40 mil. Então, olha só. 40 mil M dividido por 2, 20 mil M. Isso mais 30 mil M, olha só, 3 mil vezes 10, 30 mil. 20 mil M mais 30 mil M, 50 mil M. Então, olha só, 70 milhões. Isso é igual a 50 mil M. E olha o zero dos dois, lá do zero dos dois lados, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O 5 está multiplicando, o M vai passar dividindo. Então a massa, pessoal, vai ser 7.000 dividido por 5. A massa do avião, então, é 1.400 quilogramas. Sistema internacional, porque a gente usou tudo no sistema internacional. Alternativa correta, letra C, de muito fácil, ridícula de fácil. Vamos lá então para a questão número 2. Um bloco de massa 0,1 kg comprime uma mola ideal de constante elástica 100 newtons por metro. Reparem que até agora a gente não vai ter dor de cabeça com transformação, porque aqui está em quilograma, aqui está em Newton por metro, aqui está em metros. Então, olha só, tudo no sistema internacional. Quando a mola é liberada, o que vai acontecer? Quando eu liberar a mola, ela é um corpo elástico. Então, ele vai empurrar o corpo e esse corpo, esse bloquinho vai ganhar energia cinética, ele vai ganhar movimento. O bloco é lançado ao longo de uma pista. E a pista é o quê? A pista é lisa. A pista é lisa. Se a pista é lisa, quer dizer que eu não vou considerar o atrito. E se eu não considero o atrito, o sistema então é um sistema conservativo. Galera, o seguinte, ó. Toda vez que o exercício falar despreze os atritos, a superfície é lisa, ele está tratando de um sistema conservativo, onde não vai ter perdas na forma de calor, na forma de som, como eu comentei com vocês no início da nossa aula. Então, olha só, calcule a velocidade do bloco, quer dizer que ele vai ter energia cinética, quando ele atinge a altura de 1,2 metros. Então, quando ele estiver lá em cima, ele vai ter altura e ele vai ter velocidade. Então, ele vai ter a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Vamos lá, então? Vamos ver aqui no gráfico como é que vai ficar? Olha só o esqueminha para nós. Então aqui eu tenho a mola deformada 0,2 metro. O corpo está em repouso, não tem energia cinética, tem deformação, então tem energia elástica. Quando ele chegar aqui, então eu vou chamar ponto A e aqui ponto B. O sistema é conservativo, eu tenho aqui a isenção de atrito. Então a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Mas qual tipo de energia mecânica que eu tenho no A? Eu só tenho deformação de um corpo elástico. Portanto, eu tenho energia elástica. Kx² sobre 2. E isso é igual. Lá no ponto B, ele tem altura. Se ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional. Então tem mg mais, e além da altura ele ainda tem velocidade, mv² sobre 2, energia cinética. O K vale 100 newtons por metro, vezes o X é a deformação da mola, 0,2 metro, dividido por 2. Isso é igual a massa do bloquinho, que é de 0,1,
vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 1,2, mais a massa, que é 0,1, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. É o que a gente quer descobrir. Então, 0,2 aqui ao quadrado vai dar 0,04 vezes 100, 4, dividido por 2... vai dar 2. 4 dividido por 2, 2. 10 vezes 0,1, 1. Vezes 1,2, 1,2 mais 0,05, porque é 0,1 dividido por 2, V ao quadrado. O 1,2 está positivo, passa para cá negativo, dá 0,8. Então, isso é igual a 0,05 V ao quadrado. 0,05 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o V ao quadrado vai ser 0,8 dividido por 0,05, 16. Raiz de 16, 4 metros por segundo. Muito fácil. Alternativa correta, então, letra B. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre energia mecânica e sistema conservativo. Caso vocês queiram acompanhar mais a resolução de alguns exercícios dessa aula, acessem o link aqui na descrição desse vídeo. Ele vai te levar até meu site. Lá eu preparei exercícios muito bacanas para a gente resolver juntos. Espero vocês lá. Um beijo e até mais!